E vamos então, como puderam já perceber, hoje falar de rallies, é o que está ali a aparecer. No caso, rallies online e não só, o anuário também é tema principal. Recebo hoje com muito gosto Paulo Homem, um dos grandes impulsionadores, no fundo, na divulgação dos rallies em Portugal. Muito há para dizer sobre esse trabalho, mas para já vamos dar as boas-vindas. O Paulo hoje vem falar comigo de uma maneira um bocadinho mais informal. Vamos fazer aqui um mini balanço da temporada 2024. Vamos falar, obviamente, do anuário, logo no início. Está aí já na rua e na estrada, já está aí a versão do ano de 2024. E também falar, obviamente, de 2025. Temos novidades, temos as series preparadas para fazerem a sua estreia, um projeto André Lavadinha, a quem desde já aproveito e mando os meus parabéns. Ele, com certeza, um amigo também de longa data do 16 Válvulas, também vai receber seguramente estes parabéns. Mas os parabéns iniciais são mesmo aqui para o Paulo, a quem desde já dou as boas-vindas. É com gosto que te volto a receber aqui no 16 Válvulas, mas deixa-me começar por te elogiar, dar aqui um trabalho, e neste caso dar uns parabéns por um trabalho extraordinário na divulgação de rallies. Não há, embora saiba que há muita gente que faz trabalho da divulgação dos rallies, mas eu não vejo quem se aproxime daquilo que tu fazes, porque vamos falar também assim de uma forma geral, porque falas dos rallies a nível de Portugal, temos outros que fazem localizado, mas não, tu excedes-te, porque és o único que eu saiba também, inclusive a imprensa vai tendo as dificuldades na publicação, naturalmente em papel, para as suas divulgações, mas tu, Paulo, estás aqui mais uma vez, mais um ano, com o teu anuário. E começava por aí, depois de dar os parabéns, perguntar este anuário que está agora na estrada, é a edição número quantos, Paulo? Bem-vindo, uma boa noite, vamos começar por aí. Boa noite, antes de mais quero-te agradecer, também dar uma boa noite a todos os teus espectadores e também parabenizar o teu trabalho, que eu acompanho sempre, que envolve mais os rallies do que outras modalidades, como é óbvio, e estou sempre atento ao que os pilotos vão dizendo e o que é que vão fazendo, e isso também é sempre importante para ir montando as coisas, do que é que se vai passando e do que se passou também, que também é giro ouvir algumas histórias. E está sempre a aprender, e isso é muito importante. Um orgulho poder contar contigo. Então, e diz-me, edição número quantos do teu anuário? É assim, vai salvo ver para a edição 8, porque eu cheguei a fazer 2, 3 edições no ano 2002, 2003 e 2004, depois por a fazer, enfim, tinha a ver com a minha área profissional, com outra área do jornalismo, onde tive que me dedicar quase a 100% e, portanto, deixei de fazer a parte em papel e continuei com o site, portanto, ao longo destes anos todos. Entretanto, com o aparecimento das redes sociais, destas coisas todas, eu decidi então voltar um bocadinho atrás, já que toda a gente está para as redes sociais, eu também mantenho, de alguma forma, decidi então voltar outra vez a fazer o anuário, porque voltei a ter condições técnicas para isso e também algum tempinho extra, e então achei que era interessante fazer isto e portanto, em 2020 voltei a editar, também aproveitando ali as pandemias depois e essas coisas todas, deu muito tempo para a gente trabalhar nas coisas, e isso tinha a ver até com um projeto que eu tinha antes, que era comemorar os 20 anos do Rallies Online nessa altura, e queria fazer 2 edições, que eram os primeiros 10 anos e os segundos 10 anos. Eu, como tenho praticamente todo o registro fotográfico feito nas provas, portanto, para mim era relativamente fácil ter acesso a toda essa informação. Também escrevi sobre a grande maioria desses rallies, portanto, não era muito difícil fazer esses 2 anuários, a parte 1 e a parte 2, para comemorar os 20 anos, só que não houve tempo para isso na altura, e então decidi voltar a fazer este anuário em 2020, 2021, 2023, e agora estou a fazer até meados de fevereiro de 2024 para coincidir com a primeira prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Isso. Que é sempre assim mais ou menos a tradição. Paulo, e nós que estamos deste lado e recebemos com gosto, naturalmente, essa publicação, pergunto-te quantas pessoas tens tu envolvida no meio de tudo isto? Quantas, é assim... Porque quem está deste lado imagina uma quantidade de grande pessoas, não é? E no fundo não é nada disso que se passa. Não é assim tanto, pronto, é assim, eu para além da minha atividade jornalística, que está relacionada com os rallies, mas isso representa uma pequenina parte da minha atividade como profissional, com carteira profissional há mais de 20 e tal anos. Eu tenho uma outra empresa, onde editamos uma série de conteúdos em diferentes plataformas, site, internet, as newsletters, redes sociais, que se chama Pós-Venda,
é uma área do jornalismo muito dedicada ao setor das oficinas de automóveis e, portanto, é uma revista muito business to business, muito focada nesse negócio e em todos os fornecedores. E isso ocupa-me 80%, 90% do meu tempo e é isso que eu faço. Pronto. E essa estrutura, onde temos um paginador, temos pessoal na área comercial, temos alguém que nos ajuda também na parte de secretariado, mas somos mesmo assim poucas pessoas, é que me ajuda então depois então, a fazer a parte mais burocrática do anuário, que é contactos com alguns patrocinadores, a parte da paginação, da própria edição das fotos e o contacto com esses patrocinadores. Tudo o resto que tenha a ver com a parte editorial, fotos, textos, é tudo feito por mim, a 95%, praticamente. Portanto, Paulo, não temos tempo, obviamente, para já, porque também ainda não está, como dizias e bem, não está na fase final, já estão a ser feitas as encomendas, por aquilo que eu percebi do anuário. Pronto, e na primeira prova vai ser possível de ver. Eu meto muito bem. Até para ter mais ou menos uma noção, eventualmente quantos há interessados, porque isso depois também depende do número de exemplares que eu mando fazer, apesar de hoje ter um tipo de impressão que eu posso sempre fazer mais 50 ou mais 100, portanto, exemplares em qualquer altura que haja necessidade, mas isso também me ajuda um bocadinho porque tem muito a ver com os custos da própria edição. Claro. Eu ia-te perguntar, Paulo, não vamos falar da parte fácil, mas vamos falar da parte difícil. Quais são as dificuldades com que tu te enfrentas em cada ano? Não, é assim, eu gosto muito de rallies e nunca fiz isto como uma atividade profissional a 100%. Faço por gosto. Vou para o meio da terra, vou para o meio da chuva, vou para o meio da neve, vou para todo lado, muito por gosto pessoal. Gosto de estar nos rallies, gosto de me relacionar neste meio. Há muitos anos, há mais de 40 anos que eu vou para a estrada ver rallies e é onde me sinto bem, é nos troços. E, portanto, a minha vantagem foi que eu também associei a parte jornalística a isto e, portanto, toda a minha vida profissional nos últimos 25, 30 anos, com carteira profissional de jornalista, acabei por também associar, então, o próprio jornalismo ao gosto que eu tinha pelos rallies e pelos automóveis. E, portanto, eu para se fazer um anuário destes tem que se ir para a estrada, tem que se tirar fotos aos carros, tem que se falar com os pilotos, com as equipas, com as organizações, com isso tudo, e isso é um trabalho que vai sendo feito ao longo do ano, não digo todos os fins de semana, mas quase todos os fins de semana. Enfim, eu não vou a todos os rallies, mas vou a cerca de 70%, 80% dos rallies que há em Portugal, e portanto o esforço é muito esse, mas é um esforço que é feito com muito gozo e com muito prazer, em promover uma modalidade que eu gosto imenso e que eu acho que é uma modalidade espetacular e é a modalidade do desporto automóvel que eu acho mais espetacular e, portanto, não tenho problema nenhum em promovê-la um bocadinho pro bono, como se costuma dizer. Obviamente, para fazer esta parte em papel, as coisas já não são bem assim, porque eu também necessito alguns apoios. Eu não lhe vou chamar patrocinadores, porque o patrocinador é pedir coisas mais elevadas. São apoios e o que faço, peço a pilotos, a organizações, a alguns pequenas empresas, a pilotos, a equipas, que me apoiem para conseguir depois então fazer este diário. Obviamente que dou o retorno, eles têm aqui espaço publicitário no próprio anuário, não é? Mas só para teres uma noção, o valor mínimo são 100 euros. Ora, 100 euros numa época desportiva para uma equipa, para um piloto, é igual a nada, não é? Claro. Não tem, mas para mim, se houver 50 apoios a 100 euros, já é uma ajuda. Já é uma ajuda muito interessante. Pronto. Muito bem. Tenho fica mais do que isso e, portanto, tem-me permitido editar. Curiosamente, o sucesso deste anuário até acaba por ser mais do ponto de vista da edição online, que atinge números verdadeiramente que eu nunca pensava possíveis. Só para teres uma ideia, a edição de 2020, que está online há 4 anos, tem quase 4 milhões de visualizações.
É impressionante. Portanto, Excelente. Portanto, fica desde já aqui o apetite aberto para quem tiver ocasião, mantenham-se atentos, vai estar aí em breve disponível, então, o anuário 2024. E aproveito, já que estamos a falar de 2024, perguntava-te para ti, uma situação rápida, não vou querer exaustivamente falar da temporada, mas queria saber, no fundo, quando se fala de 2024, o que é que te vem à cabeça num campeonato de Portugal de Rallys, cujo vencedor, que teve mais pontos, não é o campeão, e, portanto, continuamos a ter o campeão de Portugal de Rallys atribuído de 2023, neste caso falamos de Ricardo Teodósio, que vai ser o campeão em título ainda para 2025. Ia-te perguntar, olhando assim rapidamente para este ano que terminou, o que é que me tens para dizer sobre este campeonato? É assim, foi um campeonato menos interessante do ponto de vista desportivo, porque em 2023 tivemos 4 candidatos até à última prova, e em 2024 só tivemos 2. E, portanto, isso alterou, do ponto de vista da competitividade e do ponto de vista do interesse, alterou bastante as coisas. Este ano houve provas relativamente interessantes, face a 2023, mas o domínio do piloto britânico, do Chris Mitchell, foi muito evidente, foi demasiado evidente, e se não tivessem sido os 2 problemas com o carro, teria sido, enfim, quase um domínio total ao longo da temporada. E, portanto, isso pode-se interpretar por um lado, foi bom para puxar para cima o nível do Campeonato de Portugal de Rallys. Eu acredito que sim, acredito que o Armindo Araújo, o Zé Pedro Fontes e o Ricardo Teodósio, em algumas provas, tenham andado um bocadinho mais próximo do que teriam andado em 2023, mas, por outro lado, a verdade é que ele é um piloto com outra experiência, com outra queijo. Só para teres uma ideia, ele desde que acabou o campeonato de 2024 está farto de fazer testes, já foi fazer... Rally 2 da Hyundai. Portanto, se ele voltar agora para o campeonato de 2025, que é o que consta que vai acontecer, volta a chegar à primeira prova com um ritmo competitivo. Que eu saiba, nem o Armindo Araújo, nem o Ricardo Teodósio, nem o Zé Pedro Fontes, enfim, acho que fizeram qualquer quilómetro do ponto de vista competitivo desde que a época terminou até agora. Portanto, isto faz imensa diferença na competitividade dos pilotos. Não é comigo que seja um piloto fora da média, um piloto muito melhor que os pilotos portugueses, tem um traquejo muito maior e tem esta possibilidade de continuar a fazer provas e muitos testes entre as diferentes provas que depois disputa para os campeonatos. E isso faz toda a diferença, não é? Não há volta a dar. Muito bem. Paulo, e falando das outras categorias e falando dos jovens lobos, é inevitável falar no campeonato das 2 rodas. Tivemos o bicampeão Gonçalo Henriques, obviamente, com todo o mérito. Depois temos também ali uma luta bonita com o Hugo Lopes, também, até ao final, e outros valores. Eu só aqui estou por estes 2, porque foram de facto aqueles que estiveram aqui. Queres-me falar um bocadinho destes jovens lobos que estão prontos para dar o salto? Sim, esses 2 jovens já são jovens que as pessoas já viram em 2023 e até antes de 2023, que já tinham dado as vistas. São dois excelentes pilotos e são dois valores seguros. De qualquer maneira, apareceram mais alguns pilotos este ano que se revelaram. Eu falava do Pedro Pereira, que disputou o troféu, um jovem piloto que ganhou o ano passado a FPAC Junior Team, deu algumas boas indicações. E que, se eu me lembro bem, faz anos hoje. Eu acho que não me está aqui a faltar a memória. Aproveito para dar os parabéns ao Pedro. Eu acho que foi hoje que ele fez anos e que lhe deu os parabéns. Exato. É um jovem piloto e bastante interessante. O próprio Rafael Rego, que também disputou com ele o ano passado a FPAC Junior Team, que ficou em segundo e que este ano fez algumas boas exibições. O João Andrade também, o ano passado já tinha feito 2 rodas motoras, este ano fez uma ou outra boa exibição. Enfim, são pilotos que precisam, obviamente, de apoios para dar continuidade à carreira e para se tornarem mais consistentes nos seus resultados, porque são pilotos que têm rapidez, podem vir a ser jovens valores, mas que, se não tiverem apoios para continuarem a carreira com alguma regularidade, vão acabar por desaparecer ou então ir para os regionais e tentar fazer projetos mais simples e alguns rallies pontuais.
Estes foram alguns dos nomes também, enfim, 2 ou 3 nomes da FPAC Junior Team também tiveram em algum destaque. Também nos regionais, um Filipe Teixeira, um piloto que disputou o Regional Norte, que é espetacular de ver a conduzir. Enfim, há sempre pilotos bastante interessantes que aparecem nestas competições secundárias e que se revelaram, mas lá está. São projetos que depois, se não tiverem continuidade, são pilotos que depois não vão conseguir evoluir e que não vão conseguir aparecer. Eu espero, sinceramente, e relativamente, e voltando aos 2 nomes que tu referiste, que o Gonçalo, na minha ótica, se fosse eu o manager dele, iria fazer uma Peugeot Rally Cup Ibérica, porque é a única hipótese direta que ele, ganhando, poderá aceder depois a uma época completa ao volante de um Rally 2, e, portanto, se ele não conseguir arranjar muitos meios financeiros, os que arranjar, que lhe permitam lutar por um título que lhe traga essa possibilidade. Quanto ao Hugo Lopes, vai pelo menos fazer uma prova de Rally 2 agora em 2025. Eu acredito que ele possa vir a fazer pelo menos mais 3 ou 4, com as condições que tem, e é de esperar, pela única vez que eu o vi conduzir um Rally 2, que foi no Leiria sobre rodas, ele adaptou-se com muita facilidade, com muita naturalidade. É certo que aquilo é um ambiente muito específico, não é propriamente um troço, mas à vontade com que ele fez aquelas passagens ao volante do Citroën deixou-me a impressão que ele, com alguma facilidade, vai se habituar à condução de um carro daqueles e vai ser competitivo e vai poder andar facilmente, enfim, ali nos 4, 5 primeiros de um campeonato de Portugal de Rallys. Vamos ver, espero que assim seja. Aproveita a tua deixa e dou já o salto para 2025, porque até já estamos em 2025. Temos aí uma das grandes novidades, anunciada no final de 2024, o projeto do André Lavadinho, e naturalmente com mais os seus parceiros. Vamos ter então a Rally Series, já anunciado o primeiro piloto para participar nesta mesma categoria. Eu queria te perguntar o que é que esperas para este ano, se quiseres até separar um bocadinho do CPR o Rally Series, se me queres aproveitar e dar já aqui uma ideia do que esperas para este ano. É assim, esse projeto parece-me uma pedra no charco, não é? É muito importante porque o André traz uma coisa muito boa para os nossos rallies. Tem uma experiência internacional que poucos jornalistas, e o André é jornalista, sendo fotógrafo é também jornalista, mas traz essa experiência internacional. E, portanto, sabe bem o que é importante para uma prova de rallies. E o modelo atual em que está sustentado os nossos campeonatos, quer o CPR, quer depois o Promo, quer depois os próprios regionais, é um modelo muito antiquado, que se repete há 20, 30 anos, portanto não evoluiu. Como também do ponto de vista das organizações que estão envolvidas nestes campeonatos, como não há competitividade entre as próprias organizações, porque, por exemplo, no Campeonato de Portugal de Rallys, se houvesse uma medida em que fosse obrigatório que um rally descesse e que outro subisse ao nacional, iria criar maior competitividade entre as organizações, e isso fazia com que elas, por exemplo, ou algumas delas, por exemplo, pudessem trabalhar melhor os aspectos da promoção, da comunicação e outros, e até aspectos organizativos. Ora, tendo elas um lugar garantido, algumas não se esforçam assim tanto quanto parece, e, portanto, não havendo essa competitividade também entre as provas, voltamos todos os anos a ter um bocadinho mais do mesmo. Pronto, é certo que há bons exemplos, e vou dar aqui o Rally Terras da Abobreira, é um excelente exemplo, é uma excelente prova, bem organizada, muito profissional, o Rally de Castelo Branco também, pronto, mas depois temos outras que realmente ficam um bocadinho abaixo, porque estão muito acomodadas a este status quo. O que o Portugal Rally Series pode vir a trazer, e eu espero que venha vir a trazer, e o projeto é exatamente esse, é um projeto de divulgação e de promoção e de retorno e de impacto dos rallies, e, portanto, é trazer uma nova forma de ver os rallies, onde não é só os carros a passar nos troços a 30 km de distância, pelo contrário, é os carros muito próximos do seu centro nevrálgico, onde vão estar as pessoas,
onde vão estar as equipas, onde vão estar os adeptos, onde vão estar os patrocinadores, as empresas, toda a gente. E, portanto, isto pode ser uma maneira muito interessante de dar um novo cariz a uma competição. Será seguramente muito interessante de acompanhar. Eu vou estar presente na primeira prova, já devia ter estado presente na própria apresentação, mas não foi possível, mas vou estar presente na primeira prova. Quero ver em loco como é que as coisas se dinamizam e quando está presente, se não em todas, pelo menos em algumas provas deste ano dessa competição, para poder ver em loco a forma como tudo aquilo se vai desenrolar. E eu, sinceramente, acredito muito nesse projeto, como também acreditaria noutros projetos que pudessem eventualmente aparecer, que tragam novas formas de olhar para os rallies, porque é necessário essas novas formas de olhar para os rallies. Estamos há muitos anos com as mesmas pessoas, nas mesmas organizações, com os mesmos vícios, com os mesmos problemas. Está na altura de se abanar isto tudo. Muito bem. Paulo, e agora falando um bocadinho, não diretamente... Desculpa, diz. Eu acho que o Portugal Rally Series vai trazer exatamente isso, vai abanar aqui muitas consciências. Antes de voltarmos então ao Campeonato de Portugal de Rallys, falávamos agora um bocadinho, porque não foi possível antes, falar dos programas de promoção e aqui falar da Toyota, no caso concreto do projeto que havia ibérico, que passou a ser só de Espanha, falar da Peugeot, naturalmente com o conceito ibérico e de Portugal, também falar aqui no conceito dos Renaults, portanto que também tiveram um primeiro ano que para mim foi positivo. Antes de falarmos do Campeonato de Portugal, perguntava-te uma opinião sobre estas promoções e se achas que deveria ainda ser feito mais. Já temos estes projetos? Eu penso que não. Aliás, acho que 3 troféus no atual momento económico do país e no atual estado e na quantidade de pilotos que existem, acho que até já é capaz de ser um bocadinho mais. O projeto Toyota fez o seu percurso, o carro conseguiu demonstrar a sua competitividade, mesmo em alguns rallies em termos à geral, com excelentes registros, mas o projeto era há 3 anos, foi perfeitamente cumprido, foi planeado, foi executado e, portanto, houve um ciclo que se fechou e como a organização é praticamente toda espanhola, eles decidiram apenas continuar o troféu em Espanha e acho que bem, porque já não havia muitos pilotos portugueses interessados. Este ano apenas 2 fizeram toda a competição e, portanto, houve um ciclo que se fechou e, portanto, mais tarde acho que virá outro ciclo. Entretanto, a Toyota também entrou nos rallies em termos oficiais com um Rally 2. Estamos à espera de saber quem são, ou quem são os dos 2 carros. Exatamente, vamos ver. E, portanto, fechou-se um troféu, veio a equipa oficial, portanto não se ficou a perder muito e para o ano vamos ter mais uma equipa no Campeonato Nacional, no Campeonato de Portugal de Rallys. Quanto aos outros 2 troféus, a Renault foi muito bem-vinda, foi uma aposta muito interessante num carro muito competitivo, um Clio Rally 5 que é muito competitivo, é, sem dúvida, dos carros atuais, o carro mais barato que existe para competir. Fizeram muito bem em escolherem as primeiras 5 provas da temporada passada, todas elas em asfalto, até porque o calendário só começou, salvo erro, no Rally de Lisboa, portanto já numa fase muito adiantada da época, e acho muito bem que tenha evoluído para um segundo ano, já com 2 provas em terra e 3 em asfalto, porque acho que qualquer troféu de rallies deve ter este equilíbrio entre terra e asfalto. Se queremos ter pilotos competitivos em rallies, que sejam competitivos em terra e sejam competitivos em asfalto. E, portanto, acho que está a fazer um bom percurso. Espero que em 2025 o Clio Trophy possa ter mais alguns jovens pilotos. Era muito importante que pudesse trazer esses jovens pilotos. Vamos esperar para o que vai acontecer. Quanto ao troféu Peugeot, ou à Peugeot Rally Cup, enfim, vai para uma 8ª época, segundo sei, portanto acho que estão confirmados, quer em Espanha, quer em Portugal, quer o Ibérico. Também achei muito interessante essa aposta que a Peugeot Portugal e que a Sports Indio fizeram, que foi exatamente criar um campeonato, uma Peugeot Rally Cup Portugal. Acho que foi um bom passo em frente, porque
os custos que exigia a participação na competição ibérica fazia com que muitos pilotos portugueses depois já não terminassem a própria época. Ao fazer essa separação com provas que coincidiam também com o troféu espanhol e com o troféu ibérico, permitiu ter um bom lote de pilotos sempre ao longo da temporada e ser um troféu minimamente competitivo e sempre com um lote de participantes muito interessante. Portanto, de uma maneira geral, os troféus cumpriram o seu papel e foram, por assim dizer, os protagonistas de muitas provas, porque se não fossem os troféus, as listas de inscritos podiam ter ficado um bocadinho abaixo. E, portanto, eu não sou muito a favor que haja mais troféus, mais vale haver estes bons e que os pilotos possam os integrar e que sejam competitivos, mas acho que estamos numa fase minimamente equilibrada em termos de troféus em Portugal. Muito bem. Minuto final nesta nossa conversa, porque estamos a lançar aqui muitos tópicos e muita antecipação para 2025. Queria também ouvir a tua opinião do que esperas do regional, ou dos regionais, divididos a 3, naturalmente, a nível do país, Norte, Centro e Sul. Há aqui uma alteração, pelo menos na denominação. Pergunto o que é que esperas para os regionais. Sim, isto tem dado, os regionais têm passado, incluindo o Promo, nos últimos anos têm passado aqui umas fases um bocadinho complicadas, com trocas de nomes, enfim, tem dado aqui uma baralhada terrível, e depois são campeonatos muito dispares. O Regional Norte começa com 10 provas, depois há uma ou duas anuladas, depois há outras que passam mais para a frente, depois acaba com 9, depois o Regional Centro só tinha 4, passou a ter 5, depois também anulou provas, portanto, isto tira muito valor a essas competições e o que é certo é que depois nós vamos ver as tabelas classificativas no final do ano e, por exemplo, chegamos à conclusão num campeonato de promo só há 4 pilotos que estão classificados no final do ano. Ora, não há nenhum campeonato que eu conheça que tenha 4 pilotos classificados no final do ano. Quer dizer, isto retira muito valor ao próprio campeonato, não propriamente aos pilotos que nele participam, mas penso que há que repensar isto. Eu gostava muito que os regionais fossem pensados de uma maneira diferente, que o número de provas fosse mais reduzido, 5, 6 provas no máximo, e se tivesse 5 provas que pontuassem, 6 provas que pontuassem 5 resultados, eu acho que era a fórmula ideal para os regionais, e digo isto com base numa experiência que é do Regional Sul. O Regional Sul sempre foi, dos regionais, aquele que se manteve mais equilibrado do ponto de vista do número de provas. E, curiosamente, é aquele que também se mantém mais equilibrado do ponto de vista do número de participantes. Isto quer dizer alguma coisa, a gente tem que tirar essas conclusões, enfim, daquilo que correu bem. E, portanto, se correu bem naquele campeonato, se for aplicado ao Norte e ao Centro, eu acho que também vai correr bem, até porque no Norte há muito mais concorrentes. O que há é muitas provas. Uma pessoa fazer um regional com 9 provas é praticamente impossível tu conseguires ter 40, 50 pilotos nessas 9 provas que disputem todo o campeonato. Muito bem. Algumas até têm bem mais de 50, até têm 60 ou 70, mas só fazem localmente ali 1 ou 2 provas. Perto de casa, se calhar. E era preciso que houvesse mais pilotos que fizessem o grosso da lista e que disputassem o campeonato todo para ele ser mais interessante e mais competitivo. E é isso que falta um bocadinho aos regionais. Falta essa coordenação, essa visão. Agora vamos ver como é que vai ser isto com o Portugal Series, se não irá, eu não digo roubar, mas se alguns pilotos não irão transitar para esta fórmula, atendendo a que poderão vir a ter muito mais visibilidade. E lá está, é um campeonato que vai ter 5 provas, não vai ter 10. Claro. Paulo, portanto, e neste minuto final, 5 ou claro, 6 provas, não é? e peço desculpa de te interromper, Paulo, mas neste minuto final temos que falar também de Açores e Madeira. Esperas o quê? Sabendo que hoje é dia de festa, foram entrega dos prémios de campeão regional na Madeira. Num minuto, já levamos 29 minutos de conversa, mas num minuto me falares-me aqui um bocadinho dos dois regionais assim, com mais saúde a Madeira do que os Açores? Sim, um bocadinho mais, mas segundo se espera, e o que sei é que há a ideia de o campeonato da Madeira se manter muito semelhante ao que foi este ano. Há sempre a discussão do número de provas que vão ser disputadas. Penso que vai até aumentar uma prova
face ao ano anterior, e os pilotos estão um bocadinho contra essa medida, mas as forças presentes devem ser mais ou menos as mesmas que tiveram este ano. Quanto ao Campeonato dos Açores, existe uma grande confusão no campeonato, acima de tudo porque o principal clube, que era o que organizava as provas na principal ilha, em São Miguel, está, enfim, eu não digo morto, mas muito próximo disso, com dívidas muito grandes e com grandes convulsões internas entre antigos dirigentes e atuais dirigentes e novos dirigentes. Aquilo está uma grande confusão. E se não houver ralis, como não houve este ano na Ilha de São Miguel, o campeonato fica um bocadinho comprometido, não é? E, portanto, entretanto, a FPAC apresenta um novo calendário, mas até com mais provas do que aquilo que os pilotos estavam à espera. Portanto, eu não sei o que é que vai sair no meio disto tudo, está-se a discutir muita coisa. Houve até um grupo de pilotos que já criou alguma pressão dizendo que não participam em parte das provas. Enfim, vamos ver em que é que isto vai ficar primeiro, para depois tirar algumas conclusões do que é que vai acontecer, porque isto obviamente vai atrasar os projetos todos, porque se os pilotos na realidade não vão participar e querem menos provas, mas a FPAC impõe mais provas, bem, isto é realmente muito confuso é triste. E não é nada bom para os rallies, nada bom. Claro que sim. Muito bem. Paulo Homem, temos aqui muitos tópicos para esperarmos por 2025. Da minha parte, agradeço a tua disponibilidade, a tua simpatia já no início do ano para vires falar e trazermos aqui um bocadinho mais da versão e da tua visão dos próprios rallies. E só espero que nos encontremos em algumas provas e até lá vamos desfrutar desta, que é uma competição bem interessante. Teríamos aqui conversa para muitos dias, porque há aqui muitos projetos, há aqui muitas interrogações, vêm mais pilotos estrangeiros, vem o Chris Mika ou não para o Campeonato de Portugal, mas de facto há aqui muito para nós vermos neste ano. Mas para isso, ficará para uma conversa ao meio da temporada. Para já mando-te um abraço, desejar um excelente ano para ti e para toda a equipa que traz até nós o anuário dos rallies, a Rallies 2024. E quanto a quem nos está a ver, mantenham-se atentos porque vai estar aí rapidamente na estrada este anuário em versão papel, além da versão digital, mas para vocês terem em casa guardadinho, aí de facto poderem saborear este que foi um belo campeonato de 2024. Um abraço, Paulo, uma boa noite. Um abraço também. Muito obrigado e as maiores felicidades e muitas provas. E até breve. Obrigado. Obrigado, com licença. Boa noite.